Bem cedo, quando o sol nasce, é mais um dia que começou. É hora de contemplarmos tanta beleza que Deus criou. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Hoje já é dia 8 de maio. Deus te abençoe, que está saindo para o seu trabalho, que está nos assistindo através dos grupos. Hoje o pastor vai fazer uma oração e te convidar para assistir a nossa live a entrevista que o pastor Gênesis deu ao pastor Valdunier. Amém? Só uma oração e você então vai desfrutar da entrevista que ontem dei ao pastor Valdunier, naquele programa que ele faz todas as sextas-feiras. Amém, queridos? Deus te abençoe. Amém? Pai Celeste, obrigado pela noite de paz que nos concedeste. E agora, Pai, prepara-nos para ouvirmos essa entrevista que ontem fizemos com o teu servo, pastor Valdunier. Continue abençoando o teu servo. Tu sabe as provas e lutas que ele enfrenta, mas tu és o nosso ajudador. Abençoa o teu povo que agora vai participar, ó Deus, dessa entrevista, assistindo, que eles sejam grandemente abençoados, Pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique atento, que a seguir você vai participar da entrevista que o pastor Valdunier fez com o pastor Gênesis ontem. Deus te abençoe, te guarde e te livre do mal. E não esqueça, logo mais, às 16 horas, na nossa mesa redonda, você tem um grande trabalho para participar. E o meio-dia, o clamor do meio-dia. Deus te abençoe, te guarde e te livre do mal. Bom, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, pela graça de Deus, estamos dando início a mais um broadcast Pastor na Obra. E nesta noite nós estaremos conversando com o pastor Gênesis da Silva Costa. Que Deus possa nos conceder sua graça e que todos nós juntos possamos desfrutar da graça de Deus e da experiência do nosso querido pastor, né? Seremos enriquecidos, né, com tanta experiência e conhecimento. Então, o meu convidado, como já disse, pastor Gênesis da Silva Costa, ele é natural do estado do Rio de Janeiro, da atual cidade Mesquita, no estado do Rio de Janeiro. Ele completou ontem 75 anos de idade. Ontem ele completou 75 anos de idade. É casado há 54 anos com a nossa irmã Márcia Cople da Silva Costa, a nossa cantora, né, tão conhecida, cantora Márcia Costa. E ele é pai de 4 filhos, avô de 10 netos e tem 7 bisnetos. Com 49 anos de ministério, há cerca de 34 anos ele é pastor da igreja na Obra da Restauração, em São Miguel Paulista, e conta com 11 congregações, uma na Jardim Babel, Jardim Maria, Jardim Míria, Parque Paulistano, Mogi Guaçu, Umbu das Artes, Jardim Cipramar, Vargem Grande, Paranapanema, Novo Santo Antônio, no Piauí, Alto Longar, Parque Residencial Jardim Vilela, e 3 igrejas emancipadas: a igreja de Rafael Jambeiro, no estado da Bahia, a igreja em Caldeirão do Boi, também no estado da Bahia, e a igreja em Santa Cruz do Capibaribe, no estado de Pernambuco.
Este pastor consagrou ao ministério da palavra cerca de 20 pastores, e entre pastores e evangelistas, diáconos e cooperadores, são mais de 100 obreiros consagrados por ele. Seu texto áureo é: fazer tudo o que posso, enquanto posso. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Pastor Gélices, a paz do Senhor Jesus, e já devo dizer que é mais do que um prazer poder estar aqui nesta noite conversando com o pastor e podendo, junto com os nossos irmãos, aprendermos com toda a sua experiência, com toda a sua bagagem, né? Observamos que aqui, durante a sua jornada ministerial, mais de 200 obreiros consagrados, mais de 20 pastores consagrados, várias congregações, igrejas emancipadas. Isto é realmente algo maravilhoso, né, da parte de Deus, né, onde o pastor, com a graça de Deus sobre sua vida, né, vem trazendo, deixando a sua bagagem de experiência, formando homens, líderes, né, para darem continuidade à obra do reino do nosso Pai Eterno. Então, pastor Gélices, como eu disse, é um prazer estar com o pastor aqui e também lhe felicitar, né, mesmo que atrasado, pelo seu aniversário, né, 75 anos, né, não é pouquinho não, é bastante ano, e espero que Deus me abençoe, né, e de igual forma eu consiga, né, alcançar, né, essa longevidade. Amém? Então, que Deus possa lhe abençoar, meu querido pastor. A palavra é com o pastor pode dar a sua saudação, e assim nós vamos seguindo para a glória de Deus. Amém. É um prazer, pastor Valdonier, estar atendendo o seu convite. Para mim é uma honra, né? Tenho assistido esse trabalho que Deus fez nascer através de sua pessoa, do seu coração, porque a gente vê Deus trabalhando de diversas maneiras, não é? E foi muito boa essa visão que nasceu no coração do pastor de tornar os pastores conhecidos. Eu confesso que, assistindo os trabalhos do Clamor do Meio-Dia, eu tenho me deparado com pastores, passando a conhecê-los através do Clamor do Meio-Dia, que foi um outro trabalho também que o Érico Pontar criou, hoje já está com o Senhor, não é? Mas criou, deixou, hoje o pastor Lei toca ele, mas tem sido uma bênção também, com tudo que Deus tem feito, e Ele faz tudo no seu tempo, né? E creio que agora é o tempo da obra se tornar conhecida, como de fato está acontecendo, né? Muitas pessoas estão assim, né? Restauração. Uma vez me lembro que alguém falou de toda restauração igreja, então ainda há, né? E de forma que a mídia, os canais de comunicação que Deus tem aberto para nós, é que vai fazer com que alguém nos conheça, porque às vezes as pessoas conhecem obra por pontos negativos que aconteceu com alguém, não é? Porque a obra de Deus, por ser feita por homens estão sujeitos a falhas. A obra de Deus não falha, como a igreja. A igreja é o Senhor quem a criou, né? Ele é o cabeça, ele é o tronco, enfim, ele é que sustenta a sua igreja através do seu Espírito. Mas eu gostaria de pedir permissão ao pastor Valdonier para fazer uma oração. Quero cumprimentar vocês que estão nos assistindo, né? É um prazer, com a paz do Senhor Jesus. Pastor Valdonier também, a paz do Senhor Jesus, obrigado pela felicitação.
Que Deus abençoe o colega, é um prazer enorme estar aqui. É você que está nos assistindo agora, você que estará nos assistindo amanhã como uma mensagem matutina, né? Porque nós vamos estar colocando ao nosso público da mensagem matutina também essa entrevista, que eu creio em Deus que ela vai ser edificante, mas agora eu quero fazer uma oração para agradecer a Deus por essa oportunidade e também para abençoar todos que vão estar nos acompanhando, não é, nessa entrevista, que com certeza Deus tem algo para todos nós. Eu vou receber, o pastor Valdonier também com a sua experiência, porque quem ouviu, como eu conheci, não é, no Rio de Janeiro, não é, aquela pessoa chegando, e hoje vejo um expoente de Deus aí, não é, trazendo para nós tantas informações importantes da forma profissional com que o irmão faz as entrevistas. Nós percebemos que vem de Deus e com certeza tem um propósito, e esse propósito será cumprido, porque o que vem de Deus é bom, né? Que todo dom perfeito, tudo que é bom, vem do Pai. Amém? Pai Celeste, obrigado por esse privilégio de estar ao lado do teu servo, pastor Valdonier, e, ó Senhor, tem despontado no nosso ministério, fazendo essas entrevistas, Senhor, como nas oportunidades que ouvimos também, ministrando a Tua Palavra, com a graça que o Senhor tem lhe dado, Pai. Quero te pedir que nos abençoe, que nós dois possamos, tanto Ele nas perguntas, como Teu servo nas respostas, ou no que for falar, que venha de Ti, Pai, para a edificação do Teu povo, para a glória do Teu nome. Abençoe aqueles que estão nos assistindo agora, aqueles que vão nos assistir depois através dos grupos, ou na mensagem matutina de amanhã, Pai. Eu já estou pedindo abençoar a todos, Senhor, e que as Tuas mãos poderosas, ó Deus, que não falham, porque ela tem todo o controle, possa estar sobre nós e sobre aqueles que vão estar nos ouvindo, Pai, e que em tudo o Teu nome seja glorificado, e o Teu povo edificado. É a nossa oração, com ação de graças, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém, querido. Estamos aqui, às suas ordens. Amém. Pastor, já vou avisando que se eu parecer distraído, eu não estou distraído porque eu estou olhando aqui várias coisas ao mesmo tempo, né? Faço sozinho, então por eu estar sozinho, eu tenho que estar monitorando aqui tudo, queda de internet, se a transmissão ainda está saindo, e é tanta coisa que eu tenho que olhar aqui ao mesmo tempo, então de vez em quando eu tenho que estar correndo o olho aqui em tudo. Aí me parece estar distraído, mas não estou não, tá? Eu estou simplesmente cuidando daquilo que eu tenho que cuidar aqui. Amém, pastor? Amém. Eu gostaria que o pastor falasse um pouco, né, sobre a sua pessoa, né, nos desse informações de quem é o pastor Gênesis, né? Muitos pastores, irmãos, já lhe conhecem há um bom tempo, né? Mas poucos não conhecem, né? E gostaríamos de conhecê-lo. Fale um pouco, quem é o pastor Gênesis? Bom, vamos começar pelo meu nome, porque o pastor me deu honrosamente um dá aí que eu não possuo, né? Meu nome é pastor é pela misericórdia de Deus, né? Meu nome é Gênesis, como está na Bíblia, Silva Costa. Amém, queridos? Bem, como falar da minha pessoa? Eu vou dizer que, pela misericórdia de Deus, estou aqui em São Miguel Paulista, né? Sustentado pelas mãos do Senhor, cheguei aqui em janeiro de 1987, quando comecei o meu ministério aqui, mas eu venho lá de trás, não é? Porque em falar do pastor Gênesis, eu comecei nessa obra no ano de 1962, lá pelo meado do ano, não é? Eu era desviado da Assembleia de Deus, eu fui batizado na Assembleia de Deus quando eu tinha 10 anos. A Assembleia de Deus só batizava com 12. Mas eu alcancei um testemunho, não é? Que o meu pastor, na ocasião, eu era membro do meu presidente, se chamava Paulo Leivas Macalão, não é? Igreja de Madureira, que hoje está sendo dirigida pelo pastor Manuel Ferreira, não é? Enfim, hoje, né, é um grupo de líderes, né, mas houve, né, naquela época, então, o meu presidente se chamava pastor Paulo Leivas Macalão, mas quem dirigia onde eu estava, em Mesquita, Assembleia de Deus, era o pastor Severino Amador, né? Então, ali, né, eu, como disse, fui batizado aos 10 anos,
e alcancei esse testemunho, né, que na hora até foi muito interessante, que a minha esposa disse, você fala demais, né? E ali no dia do meu exame para batizar, o pastor Severino disse assim, Gênesis, por que você quer ser batizado? Eu quero ser... Parei aí. Disse, fala, menino. E aí falou, quem é que dá testemunho desse menino? Ele levantou a minha hoje saudosa avó, Elzira de Almeida Silva, né? Eu quero dizer, abrindo um parênteses aqui, que eu sou brasileiro nato. Minha avó era índia e meu avô português, né? Mas eu nem o conheci, ela que me criou, mas me criou na igreja. Minha avó levantou na hora e deu testemunho, os irmãos que me conheciam ali também deram testemunho, e ele me batizou. E comecei, não é, na Assembleia de Deus, eu tinha 10 anos, fiquei lá até os 12, mas 12 anos me desviei. E desviei, fui para o mundo, e aí é aquela coisa, né? Ovelha fora do aprisco, o inimigo explora mesmo, né? E então, aí 12, 13, 14, 15, 16, eu ainda estava no mundo, quando o que acontece? Começou um movimento, né? A Igreja Batista, o pastor da Igreja Batista, em frente à minha casa, chamava Cristino Alves Martins, né, e outros irmãos mais, acabaram aderindo a um grupo que estava surgindo, não é? Então esse grupo começou a fazer um trabalho de busca, aquele trabalho de oração, aquele trabalho de busca a Deus, esses pastores batistas muito conhecedores das Escrituras, né? Então acontece que um dos membros dele, que foi meu colega de farra, né, tinha vindo para o Evangelho. Ele não podia me ver, que ele fala, Gênesis, você precisa de Jesus. Eu falei, não preciso nada, rapaz, você é que precisa, vai para lá. E eu, como estava, continuava, né? Mas um dia ele chegou para mim e disse, Gênesis, eu vou fazer um culto na tua casa. Eu falei, amém, que horas que o culto acaba? Ele disse, vai acabar às 9h30, às 9 horas. Eu cheguei às 9h30. Eu falei, mas rapaz, você, eu te falei que vinha, pois é, inventei uma opção de mentira para ele. Né? Falei, então vamos fazer o seguinte, sábado eu vou para uma vigília, você vai comigo. Ele não disse se eu vou, se eu queria ir, não, você vai comigo. Falei, o que acontece numa vigília? A gente ora. Falei, rapaz, eu estou acostumado a fazer vigília, mas não é com oração, não. Meu assunto era outro, completamente diferente. Mas ele tanto insistiu que eu falei, olha, rapaz, para você parar de me perturbar, eu vou com você nessa vigília, e fui nessa vigília com ele. Eu tenho que curtar, que o nosso tempo é pequeno, né? Mas deixa eu ser rápido aqui. Porque você, quem é conhecido... Não tem pressa, não. Então, o que acontece? Como eu era um moleque muito peralta, né, mundano mesmo, naquele sábado eu levantei, fui trabalhar e disse assim, hoje eu vou evitar muitas coisas, porque hoje eu vou na igreja, não é bom? E comecei, não faço isso, não faço aquilo. É como se estivesse fazendo uma consagração sem entender, né? Muito bem. E foi assim até a hora de pegar o ônibus para ir para casa. Mas na hora de pegar o ônibus para ir para casa, me desentendi com o cobrador. Naquele tempo, a gente pagava a passagem e recebia uma ficha, né, para colocar na saída. O que acontece? Eu peguei, aborrecido com ele, peguei a ficha dele, quebrei a ficha dele todinha, agora você vai pagar essa ficha. Né? Mas depois eu fiquei preocupado que eu tinha quebrado a ficha dele. Falei, a hora que eu colocar, se eu for até o ponto final, ele vai, né, ajuntar com os outros. Aí disse antes do ponto final e fui andando para minha casa. E aí quando eu fui andando, ouvi uma voz que disse para mim assim, rapaz, você tinha que fazer isso, hein? Agora você não vai poder ir mais na igreja. A voz falava nitidamente comigo, você não vai poder ir na igreja. Aí eu concordei, falei, é mesmo, não vou não. Como é que eu vou poder? O que eu fiz? Eu não devia ter feito isso, mas agora eu fiz, não vou. Caminhei daí um pouquinho, eu vi uma outra voz que disse para mim assim, isso tudo aconteceu para você não ir. Eu falei, então eu vou. Aí já foi uma decisão, então eu vou. E fui, passei a vigília, para resumir, irmãos, foi aquela vigília, palavra, a palavra eu ouvia, mas eu não entendia, eu estava longe, imagina. É como se fosse uma pessoa morta no meio dos vivos, né? A Bíblia diz, né? Desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos. Mas ali era um morto entre os vivos. Né? Então o que acontece? Eu estava ali não entendendo, mas Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando. Dormi depois daquela vigília. Quando eu acordei, eu era outra pessoa. Eu posso dizer que hoje prego
sobre o que é novo nascimento, porque eu experimentei isso. Eu era uma nova pessoa. Eu não tinha paletó. Cheguei para o meu padrasto, que se chamava José Gonçalves de Almeida. José Gonçalves, não, deixa eu ficar por aqui. José Gonçalves, que era o meu padrasto. Falei, padrasto, eu vou para a igreja hoje, não tem paletó. Tu me empresta um paletó? Ele disse, mas meu paletó vai ficar parecendo uma saia para você, não faz mal. E, de fato, ele me deu o paletó dele, o paletó vinha no joelho. Eu botei o paletó e fui para a igreja. Mas fui para a igreja convertido mesmo, era uma coisa... Eu me sentia uma nova criatura. Fui para a igreja, ouvi a pregação, ouvi o louvor, aquilo encheu a minha alma, não é? E as pessoas que me conheciam da rua, que eu era um moleque peralta mesmo, alguém dizia, olha assim, ó, esse moleque está aprontando, eu conheço, eles não presta. E era verdade o que elas estavam dizendo, mas eles estavam falando de um homem do dia anterior, não era do homem que tinha nascido de novo. Alguns chegando assim, isso aí é fogo de palha, você não vai ficar lá, não, eu conheço esse moleque não para. Bom, para encurtar a conversa, queridos, isso foi em 1962, hoje nós estamos em 2021, estou aqui dando glória a Deus. Ali comecei a frequentar a igreja em Mesquita, na Chatuba. Quem dirigia ela era o pastor Cristino Alves Martins. Ali comecei a minha caminhada, já na obra, ainda não era Restauração, depois é que veio o nome Restauração, mais para frente, não é? Mas fui acompanhando e assim o Gênesis foi seguindo. E eu, muito assim, devagar, faleceu já há algum tempo atrás o pastor Frederico, Frederico Souza, não estou lembrando o nome completo, mas é o irmão do pastor José dos Santos Ferreira, né? O pastor Frederico foi um dos meus pais também na fé, porque aquilo ele começou a me discipular, né? Depois o pastor Ferreira também me ajudou, e eu fui assim um discípulo muito ajudado por muita gente. Se for enumerar aqui, eu não vou parar só de dar nomes, não é? Também não me lembro de todos. Mas vou dizer uma coisa para os irmãos. Então, ali eu comecei a minha jornada, não é? Devagarzinho. Me lembro a primeira vez que me botaram para pregar, e foi o Frederico mesmo. O pastor Frederico ia fazer um ar livre, e eu cheguei no ouvido dele e falei, pastor, por favor, o senhor não me dê a palavra, porque eu não sei falar, eu não quero falar. Ele balançou a cabeça, ficou quietinho. Na hora da oportunidade, o irmão Gênesis quer dar uma palavra. Eu falei, mas meu irmão... Tive que dar uma palavra no ar livre e dali em diante não parei mais, não é? Comecei então a ler a Bíblia, li essa Bíblia, eu comprei uma Bíblia de capa vermelha, pastor Valdonir, irmãos, e aquela Bíblia eu li ela de Gênesis, Apocalipse mais de uma vez. Eu pegava o trem em Mesquita, que ia até a Central do Brasil, levava tempo para chegar lá, e eu comendo aquela Bíblia. Naquele tempo, eu ia para as filas para pagar impostos no Ministério da Fazenda, que os bancos ainda não eram pagos taxas em banco, tinha que ir para o Ministério da Fazenda, eu era office boy. E ali eu ia pagar com a minha Bíblia aberta. Um ria de um lado, outro ria do outro, né? E eu queria era comer a palavra. Eu comia a palavra, e quando alguém falava na Bíblia, eu falei, rapaz, você é muito novo, não pode estar corrigindo assim. Não, é porque está escrito assim. Eu comecei a dar trabalho aos crentes da igreja, porque eu comia a palavra. Mas dentro do trem era a mesma coisa. Eu estava no meu quieto canto, no meu cantinho lá no trem, lendo a Bíblia, de vez em quando via, começava a escarnecer. Esse Bíblia aqui, não sei o que tem. Quando ele fala, não, pera um pouco, eu abri a Bíblia e começava a pregar. E para que você mexeu com esse Bíblia? Ele estava quietinho no canto dele, agora não, vamos ter que ouvir a viagem toda, e acontecia isso. E assim a gente foi caminhando, não é? Naquela época, o obreiro era pastor. Se você não fosse pastor ou evangelista, você não era reconhecido como obreiro de maneira... Hoje nós temos o cooperador, não é? Nós temos o evangelista, enfim, hoje é mais franqueado, né? O crescimento de obreiros, pelo menos no nosso Ministério de São Miguel Paulista, eu sei que na obra em geral, a gente valoriza muito os irmãos. Naquele tempo, não. Ou você era pastor, né? Ou você tinha que ouvir e falar quase nada, não é? Mas eu fui devagarzinho, fazendo assim o trabalho, né? E acontece que a gente vai examinando. Depois eu percebi, pastor Valdonir, irmãos, é que Deus tinha me dado o dom da palavra. Me dado o dom da palavra. Né? Porque eu abria a Bíblia e fluía a pregação. E eu pregava. Me lembro que uma vez o pastor Samuel Maia,
né? É o Mac Maia hoje, o nome dele lá nos Estados Unidos, ele está lá, acho que você conhece. Naquele tempo era o jovem, e jovens, nós éramos todos jovens, agora estamos todos, né? Já bem passados, né? Mas então ele chegou o pastor Guimarães e disse, olha, esse menino aí está pregando muito bem, vamos aproveitá-lo. Foi o Samuel falando para o Guimarães, então vamos, porque era uma coisa que acontecia, e foi devagarzinho, a gente foi trabalhando, fazendo a obra, não é? E para resumir, quando chegou em 1971, nós tínhamos enfrentado aí um baque muito forte, né? Quando eu enfrentei o baque, até colegas meus, denominacionais, né? Chegaram e disseram, Gênesis, e agora? Como vai ser a obra? Eu falei, a obra não tem nada a ver com o homem. Eu falei, não, mas deu aquela palavra, né, que não edifica comentar essas coisas, só para eu dar uma ideia. Eu só fiz uma pergunta a essa pessoa, disse assim, meu irmão, você acha que eu devo pegar os livros da Bíblia que Davi escreveu e rasgá-los todos porque teve aquele fracasso? Eles pararam, aí você tem razão. Eu falei, pois é, meu irmão, Deus usa o homem, não é? Mas o homem não pode usar Deus, né? Então, se o homem cair, aquilo que o homem fez jamais pode ser apagado, não é? Tudo que você fizer para Deus, agora tome cuidado, né? Tome cuidado, porque o teu passado não te garante o teu futuro, não é? Pelo contrário, para o teu futuro depende da sua persistência hoje. Não adianta você querer, mas eu fui. Deus não aceita passado, Deus quer presente de todos nós, não é isso? Bom, deixa eu em frente para não começar aqui a pregar, né? Mas então, é exatamente isso que aconteceu. Eles se calaram e eu continuei fazendo o trabalho, fazendo a obra, né? Aí, finalmente, eu não estava mais em Milópolis, daí fui trabalhar com o pastor Calheiros, na igreja Impiedade, que ali em Piedade foi aonde... não sei se o pastor Rodrigo vai lembrar, mas quando o trem para em Piedade, ali na estação de Piedade, no Rio de Janeiro, não do lado da Gama Filho fica de um lado, vamos dizer, quem está indo para o centro, vindo de Cascadura para o centro, do lado esquerdo, tinha um templo, né, uma casa azul, azul era na época, né, pode ter pintado de outra cor, mas ali era o templo da igreja em Piedade, o pastor ali era o pastor Calheiros, e eu então me membrei lá, comecei a trabalhar com ele, né? E acontece que Deus começou a me usar de uma maneira especial, né? Porque havia necessidade de obreiros, né? E quando tem necessidade de obreiro, aquele que aparece fazendo, ele começa a ser olhado pelo líder como alguém que pode trabalhar. E o pastor Calheiros pegou, me chamou, né? Me lembro que saímos assim um dia e ele viu que Deus estava trabalhando, a igreja estava superlotada, mas não era superlotada só de pessoas, era de poder do Espírito Santo, porque acontecia uma coisa, eu abria as escrituras e descia, como se fosse assim algo, como de fato não é? Descia e o povo se alimentava, e a igreja cheia, e eu quando não era dia de culto, eu estava nos lares, abençoando as pessoas, visitando, o pastor Calheiros olhou e disse, Gênesis, eu vou te consagrar, pastor. Eu falei, não, pastor, por favor, pastor, não, eu não quero ser pastor. Eu não quero ser pastor porque isso é uma missão espinhosa, eu quero ser apenas seu cooperador, estou bem assim. Aí ele disse, não, mas eu vou te consagrar. Eu falei, olha, pastor, se o senhor insistir, eu vou sair da igreja de Piedade, vou para outra igreja, eu não quero ser pastor. E lutei, pastor Rodoni, para não ser pastor. Mas o que acontece? Eu dando assistência à igreja, me lembro de um casal, inclusive ele era um músico da igreja, começou a ter problemas, e eu fui na casa dele, abri as escrituras, comecei a ministrar para ele, ele olhou para mim e disse assim, Gênesis, irmão Gênesis, tudo que você está dizendo, eu precisava ouvir, mas de um pastor, não de um membro igual o senhor e eu. Eu quero ouvir isso de um pastor, eu não aceito de você essa palavra. Aí eu parei, fui para casa e falei, meu Deus, se eu não aceitar a consagração, eu estou vendo o prejuízo da igreja. Eu falei, pastor Calheiros, eu vou aceitar a consagração. Desta maneira foi que eu aceitei a consagração pastoral. Né? E aí fui para ali, Piedade, depois Piedade. Né? Deus abençoou a igreja de Piedade de uma maneira muito maravilhosa. Graças a Deus, saímos daquele salão, compramos um terreno, melhoramos lá com o templo. Mas depois enfim,
passei a igreja para o pastor Aldovrando, hoje saudosa memória, né? Era o secretário da Georg na ocasião, e ele passou a pastorear, né? E eu fiquei assim um tanto mais livre. Mas ainda em Piedade, eu fui em Nilópolis, né? Houve lá um pequeno detalhe, o pastor que presidia, no dia que foi consagrar o pastor Frederico, curioso é isso, ele foi o meu, vamos dizer, discipulador. E depois eu passei a ser o pastor dele, né? Porque no dia da consagração dele, o presidente que presidia na igreja, ele deixou a presidência e a igreja tinha que escolher um, né? E dos pastores que estavam presentes era Jorge Thompson, Gênesis e outros mais, que eu não quero dar o nome agora, mas então o que acontece? Na hora que o pastor saiu, aí foi perguntado, como é que vai ficar? Nós precisamos de um pastor, nem que seja interino, para assumir a vaga que agora, até porque ele não chegou a formalizar a consagração, ele saiu antes da consagração. Pediu, por causa, dando as suas explicações, saiu, e na hora um pastor disse, eu não. O pastor Jorge Thompson, que era o presidente, disse assim, bom, eu vou aceitar concorrer. Né? E aí olharam para mim e disse, e o Gênesis? Eu olhei assim e falei, meu irmão, sem nenhuma condição, que eu estava estudando escolarmente, eu estava estudando no seminário, né? Eu trabalhava, olha só, 2 escolas, não é? Imagine você, já tomava conta de uma igreja, e agora como é que eu vou dar conta disso? Não tinha nem como eu aceitar. Mas eu olhei a situação, uma igreja super lotada de Lopes, porque Frederico era um nome conhecido na cidade, tinha até políticos lá. Então foi assim, aquele trabalho, e eu olhei para aquilo tudo, aceitei, e na hora levantou um jovem, disse, nós precisamos de um pastor jovem aqui, o Thompson já estava... E eu fiquei quieto ouvindo aquilo, o que aconteceu no fechamento? Pastor Gênesis agora é pastor da igreja em Nilópolis também. Pastor Valdenir, irmãos, não foi fácil o meu início. Quando o povo veio à frente, começou a me cumprimentar, metade da igreja disse, nunca mais eu piso os pés nessa igreja. Eu não aceitei o que aconteceu aqui hoje. Agora você imagine como fica um pastor, assumiu a igreja e metade do povo dizendo que nunca mais pisa os pés. E eu saí dali, fui levado pelos colegas, alguns colegas ainda brincaram comigo, você agora vai ser pastor de pastor, hein, Gênesis? E o meu coração, aquela amargura, falando, meu Deus, como pode agora? Como é que eu vou tomar conta dessa igreja? Meu Deus, olha o meu trabalho, minhas escolas, tinha que trabalhar. E ele falei, meu Deus, tem misericórdia, mas eu fui amargurado. Cheguei em casa, eu morava naquele tempo em Lopes, na fundação, né? Eu entrei com a irmã Márcia e disse, irmã Márcia, vai descansar, eu vou para os pés do Senhor. Não me espera não, que hoje não sei que horas eu vou dormir. Fui para os pés do Senhor orar. A minha oração, pastor e irmão, só sai essa palavra, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Não tinha outra palavra, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Eu acho que o ouvido de Deus só misericórdia, porque eu precisava de misericórdia. Aí desceu assim como uma palavra e disse assim, amanhã vai para a casa do Frederico. Aí eu falei, amém. Recebi uma instrução. Fui dormir, levantei de manhã, peguei a minha Bíblia e fui para a casa do atual novato pastor recém-consagrado, Frederico Ferreira de Souza. Agora eu vi o nome dele. Né? Cheguei na casa dele, vem tomar café comigo? Claro, meu querido. Fui. Quando eu estou sentado tomando café, todo o grupo que disse nunca mais eu piso os pés nessa igreja foi para a casa do Frederico. Quando me viram lá, o senhor está aí? Eu disse, estou e quero conversar com vocês. Reuni eles e disse assim, olha, irmãos, eu só aceitei a consagração ontem porque entendi que nós íamos causar uma má impressão para aqueles visitantes. Uma igreja onde diversos pastores não aceitaram concorrer para presidi-la. Só o pastor Thompson que aceitou. Então, o que aquele povo, que imagem que nós íamos levar para deixar com aquele povo, que os próprios pastores recusaram tomar conta da igreja. Por isso eu aceitei. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês agora. Eu falava para o grupo, vamos lá na igreja, nós fazemos uma assembleia, eu entrego a igreja e vou embora. Eu só aceitei por esse motivo. Quando eu disse isso para eles, sabe o que eles disseram? O senhor não vai fazer isso com a gente. O senhor não vai sair, vai ficar conosco.
Aqueles que disseram, nunca mais eu ponho os pés na igreja, foram os primeiros que chegaram comigo na igreja no domingo pela manhã. E eu só vou, para encurtar, dizer uma coisa. Deus fez uma grande obra naquele período. A igreja cresceu, a igreja foi renovada. Porque o que renova, o que fortalece, é o poder do Espírito Santo de Deus. E nós, os homens de Deus, nas mãos de Deus, para ouvir a voz de Deus e fazer a vontade de Deus. Foi uma glória muito grande. Quando eu consegui unir os dois grupos, porque um aceitava o pastor, o outro não aceitava. Mas eu trabalhei com eles e Deus nos abençoou. Então eu coloquei o pastor Frederico para presidir e seguir meu caminho com piedade. Né? E agora, querido, se eu for começar a falar todas essas experiências, você não vai ter outro assunto a não ser esse. Não é? Mas então a gente foi caminhando, pastor Valdunir, pastor Gênesis do ministério, não é? Aqui nessa igreja, eu cheguei a pastorear a igreja de Itaguaí, não é? Hoje está lá o pastor Francisco, né? Louvado é o Senhor, o obreiro do Senhor, glorifico a Deus por a vida deste homem, não é? Ali chegamos, tinha um grupo pequeno, ficamos ali 1 ano e 3 meses, mais ou menos, né? E Deus nos abençoou, a igreja ficou fortalecida, fizemos uma reforma no templo também, ficou muito bom, deixamos a igreja em Itaguaí abençoada. Depois houve uma necessidade lá em Nova Sintra, o pastor... Ai, meu Deus, o pastor que presidia lá, a memória está assim um pouco fraca, né? Antônio Caetano Leal. Pastor Antônio Caetano Leal, houve um cisma lá, houve uma divisão, né? Um pastor foi lá e fez uma divisão na igreja, levou a membresia toda que dizimava. O pastor ficou numa situação e a liderança falou quem poderia socorrer aquela igreja. Então foi sugerido o nome do pastor Gênesis. E eu fui lá para ver, vi a necessidade e lá fiquei, não é? Um tempo, né? E graças a Deus ali na igreja em Nova Sintra, né? E o pastor Antônio Caetano Leal, depois de um tempo que nós estávamos lá, a igreja já um pouquinho mais estruturada, não a deixei como gostaria, né? Mas aí o pastor Caetano Leal ficou, assumiu até falecer. Depois, hoje que nós temos lá na igreja de Nova Sintra, o nosso pastor pastor, olha a memória, repete, dá o nome aí, pastor Afonso Marques, né? Pastor Afonso Marques. Agora, entre esse tempo veio a nossa consagração no escritório, né? Mas aí vou falar sobre o período que eu deixei a obra, né? Um período que eu deixei a obra, que talvez essa página a gente deva virar, mas acontece que Deus me ordenou que eu voltasse. Eu tenho falado muito isso, até falei outro dia, né, numa pregação que fazia, fiz esse comentário, né? Tive assim por uma fraqueza, irmão, porque eu fico sempre com aquela palavra que diz de que se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Porque a grande verdade, às vezes nós olhamos para a falha de um e de outro e não olha para o Senhor, que é o cabeça, que é que nos convocou, que nos salvou, que está conosco. Ao invés de buscarmos, tropeçamos nos outros, né? Não deve ser assim. Hoje eu aprendi, hoje não é graças a Deus, com a misericórdia de Deus, caminho sem ter essa dificuldade, mas tive esse problema e saí, fiquei 1 ano fora, né? 1 ano fora. Fui para a Assembleia de Deus, já contei isso, né? No dia de eu ser recebido, não é, o pastor Manuel Ferreira, o nome dele da igreja de Cerâmica, fiquei lá 1 ano com aquele pastor, uma igreja grande, 18 congregações, a sede congrega mais de 500 pessoas, congregava, não sei como está a igreja hoje, né? Não sei, eu sei que houve lá um problema, mas não é assunto para nós aqui. Eu sei dizer para vocês que no dia da minha recepção, ele me levou para o púlpito, eu disse, pastor, eu só quero servir a Deus, não quero nem ser pastor. Ele disse assim, não, você vai comigo para o púlpito. Pegou para a minha mão, botou no púlpito, eu sentei no púlpito, e estando lá, não é, uma irmã idosa chegou e disse, pastor Ferreira, eu quero cantar um hino, Manuel Ferreira. E ele disse assim, sobe, minha irmã, sobe para o templo. O templo lá, cabia um grupo bom de pastores lá, não é? Eu fui lá para o cantinho, sentei lá, ninguém me conhecia, deixa eu quietinho lá. Quando eu estou sentado lá, essa irmã começa a cantar, de repente ela para o louvor e começa a falar línguas e começa a pular. Era uma senhora idosa, bem idosa. E sai aquela mulher idosa pulando, pulando, pulando. Chegou na minha frente, botou a mão assim, apontou para o meu nariz e disse, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar. Voltou, cantou e foi embora. E eu lutei com Deus, disse, eu vou ficar aqui.
Tem hora que a gente... Né? Ai, meu Deus. E fiquei um ano. E ali foi muito maravilhoso, irmãos. Eu tinha uma classe de jovens que eu tomava conta, que eu lecionava, tinha quase 200, 300, eram muito jovens. Era tão importante o nosso contato que às vezes as outras classes paravam, ficavam olhando, né? E fiquei lá, até que um dia Deus fechou comigo e disse, volta. Não tem jeito. Aí voltei, sempre com aquela desconfiança de alguns colegas, mas o Gênesis não tem firmeza, né? Hoje está aqui, amanhã, sei lá e tal, não confio em você, não. Muitos chegaram a dizer para mim, eu não confio em você. Mas eu estava ali por ordem de Deus, eu já tinha tido um problema por olhar para alguém, agora eu não olharia mais, como até hoje não olho. Hoje a minha visão é Deus, a obra, a palavra, e vamos em frente em nome de Jesus, né? É uma coisa muito séria, porque só Jesus na causa, né, irmãos? Mas voltei, e quando voltei, parece assim, a obra estava assim, precisando de um despertamento, né? E eu comecei a orar. Aí fui para o escritório ali, aquele escritório bem montado, lugar para 60 pessoas lá, eu olhei, falei assim, meu Deus, eu vou começar uma consagração aqui para Deus avivar a obra, não é? Aí comecei a consagração do escritório, que você já ouviu falar, não é? Da famosa consagração que aconteceu em 1900... Oi? Eu participei lá. Você participou? Participei, foi muitas vezes. 1986. Mas ali, meu irmão, eu visitei as igrejas mais despertadas, falei, irmão, nós vamos começar para orar. Olha só, nossa missão, orar pelos pastores, orar pelas igrejas, é a nossa missão, para Deus fazer um avivamento na obra. E começamos. Não é? E no dia que eu fui, depois de visitar as igrejas, no dia que eu fui começar, meu Deus, olha a hora, no dia que eu fui começar o trabalho, querido, o que acontece? Né? Olhei, esperei, que 9 horas, 9h30 chegava, para não dizer que não chegava ninguém, chegou no Mercedes, hoje de saudosa memória, irmã do pastor Hamilton Luiz Vieira, da Igreja em Bom Sucesso. Né? Então, quando eu a vi, ela sentou no último banco, era eu na mesa para dirigir, ela no último banco, aquelas cadeiras tudo vazias, orei assim, falei, meu Deus, o povo não vem, onde é que está o povo? Comecei a ajoelhar. Quando eu coloquei o joelho para completar, o diabo veio e me deu a mensagem. Rapaz, o que você está fazendo aí? Você não está vendo que esse povo não quer nada? Você está ganhando muito dinheiro. Estava mesmo, irmão, vou lhe dizer. Eu estava no auge, eu tinha montado uma microempresa, ela estava no auge assim. Né? Então ele disse, tu está ganhando muito dinheiro, vai ganhar teu dinheiro, deixa isso aí de lado. Como eu já estava quase ajoelhando, terminei de ajoelhar. Quando eu terminei de ajoelhar, aí é Deus quem falou comigo. É Deus quem falou comigo. Maravilha. Começa que eu vou fazer um avivamento através desse trabalho. E eu falei assim, Senhor, não leva a mal, mas eu só vou aceitar essa missão se tu me mostrar um homem na minha situação também, aqui na Bíblia. Abri a Bíblia, saiu em Neemias. E Neemias orava pelo povo que estava. Aí eu falei, bom, agora acabou a dúvida, eu vou fazer o trabalho. E começamos o trabalho no escritório. Foi aquele trabalho que você conhece, até que um dia eu estava lá no escritório e Deus me tirou. Né? Isso é para crente, né, gente? Deus nos ajude a falar assim, mas tem que falar, porque às vezes as pessoas duvidam, né? Deus me tirou da escola em espírito e me trouxe em São Miguel Paulista. Eu cheguei e olhei aqui a praça de São Miguel Paulista, comecei a ter a igreja de São Miguel Paulista e disse assim, vou trazer aquele trabalho aqui para essa igreja de São Miguel Paulista. Eu levantei, contei para os irmãos, falei, irmãos, Deus me deu uma revelação agora muito forte. É dele a consagração, ele leva, eu não vou. Eu não vou porque, olha como é que eu estou. Minha família toda aqui no Rio, minha empresa no auge. O que eu vou fazer em São Miguel Paulista? Que os paulistas fecham os ouvidos aí que naquele tempo. Eu nem gosto de São Paulo, deixa eu aqui. O Rio todo aqui, o que eu vou fazer lá? Eu falei isso no mês de julho, mais ou menos. No mês de janeiro, eu assumia a igreja de São Miguel Paulista como presidente interino, e sou até hoje presidente interino, esperando em Deus colocar, porque ele disse, eu vou colocar um pastor aí, mas agora é você que vai ficar aí, fique aí. E estou aqui. Só que quando comecei em São Miguel Paulista, eu estou cortando bastante. Quando comecei em São Miguel Paulista, o que acontece? Nós tínhamos a sede.
não é? Tinha um trabalho no Jardim Miriam, que no tempo a gente chamava de Jardim Nazaré, agora que a gente identifica como Jardim Miriam. Mas era assim, um trabalho na casa da irmã Ana Costa, não é? Alugamos lá um salãozinho e ali fazíamos o trabalho que os cultos lá era terça e quinta. Ela só alugou para culto terça e quinta, não é? Muito bem. E na Zona Sul não tinha trabalho, não. Aqueles irmãos vinham todos para a sede, às vezes chegavam muito tarde de casa e eu chegava na igreja, era uma benção, aquele templo lotado, não tinha lugar para todos sentar. Mas aquela maravilha, irmão, que saudade. Falei, pois é, irmãos, não é? E eu olhava, eu chegava, subia no púlpito, aquele púlpito cheio de obreiros, só eu pregava. Falei, meu Deus, eu estou incomodado com isso. Estou incomodado. Eu sei que nossa alegria é o templo cheio, pois eu esvaziava o templo. Né? Aí eu peguei, chamei assim, tinha no chamado Jardim Nazaré, que hoje a gente já mira, falei, chamei o nosso irmão Dezinho Soares, né? Dezinho Soares da Silva, se a minha memória não me traz, às vezes eu lembro, né? Dezinho, eu falei, Dezinho, você está dirigindo a congregação lá do Nazaré, do Miriam, né? Vou chamar Miriam, que fica mais fácil. Que hoje nós temos a igreja de Nazaré, que de fato está no bairro Nazaré. Ele disse, você vai fazer o seguinte, você vai começar a abrir a igreja lá os domingos também. Né? Aí chamei os irmãos todos que congregavam lá, era em torno de uns 15, né? Aí os 15 irmãos falaram, não, agora vocês vão ficar congregando lá no Miriam, não é? E eles foram, no primeiro culto domingo, o templo abre, os irmãos olham 3 bancos vazios. Falaram, pastor Gênesis, o que houve aqui? O que aconteceu com os irmãos lá do Miriam? Eles não vão vir para a igreja? Eu falei, não, eles não vão vir mais não, irmão. Por que eles não vão vir? É que agora eles estão congregando lá. Mas, pastor, o senhor está esvaziando a nossa igreja? Eles não aceitaram muito facilidade, não. Eu falei, mas irmãos, agora nós temos lugar, vamos chamar almas, vamos trabalhar. E trabalhamos. Né? Aí o Miriam, né, chegou o dia do Dezinho me ligar e disse, pastor Gênio, hoje nós tivemos 100 pessoas lá congregando, olha que maravilha. Eles tinham 15 e 100 pessoas congregando, hoje eu contei. E assim comecei. Primeiro foi o Miriam. Depois, eles conseguiram encher a igreja de novo. Eu falei, estou incomodado, está cheia demais. Eu tenho que esvaziar essa igreja. Não estranho, não, né? Cada um tem uma cabeça. Não tem que esvaziar essa igreja. Aí chamei os irmãos, vamos, vocês aqui, olha, tem tantas famílias ali do Vila Mara, né? A gente chamava Vila Mara, né? E é Vila Mara mesmo o bairro. Vocês tem tantas famílias. Pega o dízimo de vocês, aluga um salão lá e vamos começar a fazer o trabalho. Reuni os irmãos da Vila Mara na ocasião, eles alugaram um salão e começaram um trabalho lá. Aí os irmãos da pastor, gente, cadê os irmãos da Vila Mara? Eles não vêm mais não, irmão. Mas o senhor está esvaziando a nossa igreja de novo. Falei, meus irmãos, vamos trabalhar, encher. Eles trabalharam, encheram. Quando encheu de novo, aí eu olhei assim, bom, agora eu vou para a Zona Sul. Falei, irmãos, procurem um salão na Zona Sul, que vocês vão congregar por lá. Bom, se for continuar assim, não vou te dar a oportunidade de falar, né, querido? Mas não, então, fica à vontade, foi aqui, foi ali, foi acolá. Na Zona Sul, quando eles foram procurar um salão, disseram, pastor, o nosso dízimo não dá para pagar um salão, muito caro um salão na Zona Sul. Aí foi assim, aí veio um irmão chamado Valdemar e disse, pastor Gênesis, eu tenho a minha garagem do meu Fuquinha. Eu tô dando a palavra, ele chamava o Fusca dele de Fuquinha. Eu tiro o meu Fuquinha de lá e o senhor começa o trabalho na minha garagem. O que o senhor acha? Eu disse assim, meu irmão, eu quero sim. Você me dá a sua garagem. Aí fui para a garagem dele, mas a garagem dele era muito pequenininha. Né? E hoje eu lhe digo, hoje o que sustenta o Ministério de São Miguel Paulista é a Zona Sul. Onde era a garagem de um Fuquinha, esse cidadão já faleceu, já está com o Senhor, com uma glória muito grande. Muitas vezes a minha igreja da Zona Sul, a igreja do Senhor da Zona Sul, né? Na hora de fazer o culto, os irmãos ficavam do lado de fora com guarda-chuva, os irmãos com o instrumento lá dentro do templozinho, né? Da garagem do Fuquinha do irmão. E dali fomos para o Jardim Niterói. E hoje, graças a Deus, estamos com um templo na avenida principal lá, né? E digo para vocês que é um dos maiores templos que nós temos na Zona Sul, 2 andares, e muita maravilha. É uma igreja que reúne um grupo substancial de membros lá, e depois foi lá para o Vargem Grande, né? Hoje também lá
o Vilela, o Embu das Artes, Paranapanema, e a igreja cresceu. Foi assim, depois fomos para Mogi. Mogi Guaçu foi o Aminadab que veio, viu a igreja florescer. Pastor Gênio, você vai para Mogi Guaçu? Eu não vou não, irmão. Então você vai, meu irmão, eu não tenho condições de ir, mas você vai, nós precisamos de você. Fui para Mogi Guaçu, e Mogi Guaçu disse, olha, meu irmão, vou fazer assim, vou alugar aqui um salão para começarmos o trabalho, nós vamos lhe dar 6 meses. Se em 6 meses nós não tivermos nossa sede própria, eu largo vocês e vou embora. Foi o meu desafio. E esse Aminadab, o que ele fazia? Ele chegava para os filhos e dizia, olha, vai ter brinde. Quem trouxer visitante vai ter brinde. Com essa história, visitante ter brinde, o povo trabalhava, enchia o salãozinho que nós alugamos, começaram a botar cadeiras do lado de fora, em frente do salãozinho. Os pastores diziam, pastor, gente, dá um jeito, arranja uma igreja melhor, tem um povo que está congregando dia de chuva no templo, lá de guarda-chuva aberto. Falei, meu irmão, mas quando deu 6 meses, nós estávamos já começando o nosso templo próprio, onde é a nossa sede, o nosso templo lá de Mogi Guaçu. O trabalho foi assim, gente. Misericórdia, se a gente for falar detalhe por detalhe, acaba o programa. Ai, Jesus, já está acabando. Não foi assim, irmãos, que o trabalho foi e a gente espalhou. Hoje a igreja de São Miguel Paulista está espalhada aí. Nós temos trabalhos aí para outros lugares. Somos cooperadores. Você vai perguntar, como é que o senhor administra? Eu não administro. Quem administra é o Senhor através de todos nós. Eu sou cooperador desses homens, não é? Porque como eu poderia administrar, né? Hoje, por exemplo, o pastor Gênesis está, né? Domingo eu fiz aquela propaganda para Santa Ceia e não pude ir por causa do meu filho. Hoje comecei um tratamento hoje aqui pesado, não é? E é assim, Mamácia, pastor Gênesis hoje está assim bem quarentenado, bem presos, mas a igreja segue. Eu não fui domingo, mas o senhor estava lá. Os irmãos disseram, pastor, foi um culto de glória. Falei, louvado é o Senhor, porque o Senhor tem preparado homens para fazer a obra dele. Então, irmãos, a história do pastor Gênesis há muita coisa. Se for detalhar minhas viagens, os sinais que Deus fez, foram muitas maravilhas, porque Deus disse ali naquela consagração do escritório que ele ia fazer um avivamento e fez, como Afonso, pastor Afonso mesmo disse, dali ele foi despertado e muitos foram despertados. Ali esteve comigo muitas vezes o pastor Samuel Neto, meu presidente, né, que me deu todo o apoio. Foi assim uma escola minha para eu poder fazer o trabalho que eu fazia. Porque, irmãos, é preciso que alguém acredite em você para não te atrapalhar, não é verdade? Então, quando você tem líderes que acreditam em você, porque há muitos talentos sufocados nas igrejas, não é? Daí que eu procuro ver da oportunidade e deixar que as pessoas, não é, possam fluir, porque aconteceu comigo, né? Eu cheguei, ainda que eu seja um pequenino, né? Mas aonde eu cheguei, porque me deram oportunidade para eu fazer isso, né? Agora, quando eu fui para a Assembleia de Deus, não demorou muito, o pastor veio me procurar, ele queria me entregar à igreja, né? Disse, Gênesis, aquele povo te ama. E eu falei, meu irmão, eu também amo esse povo aí, mas eu vou ficar lá em São Miguel Paulista. Né? Vou ficar em São Miguel Paulista porque eu estou no lugar que Deus... A coisa é muito séria, irmãos, é muito sério. Muito sério. Não vou contar os dissabores, porque eles não edificam, né? Dizer, por exemplo, que tentaram me tirar da igreja, etc. Isso daí não edifica. Isso é página virada. Né? Porque aquele que o Senhor coloca pode fazer o movimento que for. Quando fizeram um movimento, alguém me dizia, pastor, estão fazendo um movimento aí para tirar o Senhor. Eu disse, eu não vou fazer nada para ficar não, irmão. Ora, não, faz o seguinte, não fique do meu lado, fique do lado de Deus. E deixa Deus fazer. E estou aí, ainda, né, pela misericórdia do Pai. Então, pastor, a vida do pastor Gênesis, você vai dizer, mas como é que o senhor consegue? Eu não consigo nada. Não consigo nada. Fui convidado para ir visitar a Assembleia de Deus, onde ela nasceu. Eu já tinha regressado, eu e a irmã Márcia. A irmã Márcia que foi convidada, não fui eu não, como cantora, né? Hoje a irmã Márcia está presa, ela foi convidada pela irmã Esther, que na ocasião era esposa do Sajica, né? Estava fazendo um trabalho de união de senhora, convidou a irmã Márcia para ir à Assembleia de Deus do Belém do Pará, mas lá é a sede, onde nasceu a Assembleia de Deus
onde Gunavir e Daniel Berg estiveram começando um trabalho que foi com 17 pessoas, eu conheço a história, né? Então, aonde nasceu a Assembleia de Deus. Hoje quem dirige lá é o Samuel Câmara, que é o pastor Firmino da Anunciação Gouveia, que era o presidente na época que eu estive, passou já ao ministério, né? Não sei se ele foi jubilado, acredito que já tenha sido, né? Mas o que eu quero dizer é que ficamos 13 dias. Quando chegamos lá, no dia do culto, que era um sábado, né? Uma congregação que reunia assim, um grupo em torno de 1.000, 2.000, não sei, mas era muita gente mesmo, mais de 1.000 pessoas tinha lá. Alguém estimou 3.000, não sei se era isso mesmo. Eu sei que o grupo que tomou a boa parte do tempo de irmãs eram 300 irmãs, era até uma coisa muito linda, né? Que elas entraram cantando. É curioso que elas todas vestidas de branco, né? Com a roupa até os pés. Agora imagina, 300 irmãs vestidas de branco até o pé, com cabelo solto, todas elas de cabelo solto, entraram pela igreja cantando esse hino que você vai gostar de ouvir. Aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva tua obra aqui. Aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva tua obra em mim. 300 irmãs entraram e sentaram. Era muita gente, estava cheio o templo, o terreno do templo, a rua, era gente para todo lado, né? O curioso é que quando eu subi na condução para ir para o templo, naquele dia, que era o dia da festa principal, que era o sábado, quando eu subi, Deus me deu uma mensagem. Veio assim no coração a mensagem aonde eu tinha que pregar. Eu falei, mas por quê? Eu sei que quem vai pregar hoje é o presidente da Convenção e da Assembleia de Deus, matriz daqui de Belém do Pará, pastor Firmino da Anunciação Gouveia. Aí eu falei, certamente essa mensagem para eu pregar outro dia. Fiquei quietinho, não falei para ninguém. Subimos, quando subimos, a irmã Márcia sobe no púlpito, mas tinha muita gente, tinha deputados, tinha autoridades e pastor daquele tempo lotado. Eu subi com a minha sanfoninha, a minha missão era tocar para a irmã Márcia cantar. Onde eu faço assim, aquela puxadinha lá, dou um somzinho para ela cantar, né? Então eu subi com a minha acordeon, a irmã Márcia subiu, colocou o véu. Quando a irmã Márcia subiu, que colocou o véu, isso eu soube depois. Se alguém chegou e falou, como é que essa igreja está cheia, olha, tem até uma freira lá no banco. Sabe que a irmã Márcia era uma freira que estava lá no banco? E a irmã Márcia lá. E os bilhetinhos, queremos ouvir a cantora do Rio, queremos ouvir a cantora do Rio. E o Catanhede, que hoje é falecido também, né? Eles querem ouvir a cantora do Rio, vamos ouvir, mas eu quero ouvir a mensagem. Quando ele está dizendo, quero ouvir a mensagem, vem um telefonema para ele. Pastor Firmino da Anunciação Gouveia teve um imprevisto, não poderá vir à reunião. Aí o pastor Catanhede, aquele homem muito experiente com Deus, olhou para aquele túmulo, tinha, eu vou exagerar, tinha uns 30, 40 pastores. Ele olhou, eu tenho certeza que Deus já deu a mensagem a um desses homens, na hora da pregação ele vai me dizer quem é. Olha só, meu irmão, coisa séria, né? E eu lá quietinho, aquilo nem me preocupou de jeito nenhum, né? E a irmã Márcia cantou, mas o hino eu estou lá arrumando, falou, bem, meus irmãos, agora eu vou parar as oportunidades, porque eu quero ouvir a mensagem. Ele fez assim, pastor Valdunier, irmãos, ele olhou para todos os pastores como quem estava fazendo uma varredura. Olhou para mim e parou e disse, Gênesis, é você que Deus deu a mensagem, vem pregar. A coisa é séria, meu irmão. Eu levantei, o que eu ia dizer? Se eu já tinha recebido a mensagem, entreguei a palavra do Senhor. Naquele dia o Senhor nos deu, se a minha memória não me trai, 25 almas. Só naquela noite ali, 25 almas. E eu fiquei 13 dias com eles. Nesses 13 dias, o Senhor nos deu 113 almas. Só nesses 13 dias, 113 almas. O meu companheiro, o pastor Manuel Ferreira, que foi comigo nessa viagem, ele disse, Gênesis, eu contei cada culto. Nós ganhamos 113 almas. Reuniram os pastores da Assembleia de Deus de Belém, levaram o pastor Gênesis e irmã Márcia no aeroporto, olharam para nós deles e disseram, pastor Gênesis e irmã Márcia, as Assembleias de Deus de Belém do Pará estão abertas para vocês, venham fazer a obra, vocês são muito bem-vindos aqui. Abraçaram a gente e ali fomos embora.
Então temos assim, né, todas essas experiências e Jesus é bom, meu Deus, acabou o tempo, eu não parei de falar, meu irmão. E aí? Eu quero que o pastor fale mesmo. Pastor, o pastor José Pelimatécia, ele deixou um comentário aqui muito interessante. Ele disse no comentário dele que todos os pastores da obra deveriam ouvir as suas palavras aqui, né? Aí eu penso assim, eu vou diminuir um pouco a fala dele, né? Eu digo todos os pastores jovens, né? Porque os pastores jovens estão cheios de visão, naquela euforia, né? Mas não sabem o que é passar por momentos difíceis, né? Aí olha o pastor Gênesis, né? Onde você está, consagrou 20 pastores, mais de 200 obreiros. Não, vamos melhorar aí. Mais de 100. Mais de 100, né? Congregações, igrejas emancipadas. Quem vê esse pastor Gênesis conseguiu isso tudo fácil, mas não foi fácil, né? Foi com luta, foi com busca, foi com temor de Deus, com sofrimento, com choro, com lágrima, né? Aí eu concordo com o pastor Pelimatécia, que diz que todos os pastores, mas eu acrescento todos os pastores jovens, né? Porque as coisas não surgem assim de um dia para o outro, né? Tem que ter muita busca, muita renúncia, muito sofrimento. O pastor não está falando, olha, vocês estão ouvindo o pastor falando aqui, ele está falando o mínimo do que ele conversou comigo. Eu gostaria que ele falasse tudo que ele disse para mim, para vocês verem a experiência, né? Para vocês verem a experiência de vida, a experiência ministerial, né? Tudo que esse pastor vivenciou durante esses anos todos na obra da restauração, né? Isso é maravilhoso, isso é tremendo, tá, pastor? E aí o pastor tá falando assim, acabou o tempo. É que a hora anda depressa mesmo. A gente começa a conversar, a hora já disparou, né? Temos aqui o que? 8 minutos. Temos 8 minutos, o pastor não falou nem 3%. 3% do que eu gostaria de ouvi-lo falar. Mas, pastor, tem uma pergunta aqui que eu quero fazer ao pastor. Deixa eu olhar aqui no meio de todas as outras aqui, tem uma que eu queria saber. Como o pastor descreve um pastor bem-sucedido, né? E uma igreja bem-sucedida? Eu acredito que o pastor tem experiência bastante para falar isso. O pastor poderia descrever esse pastor bem-sucedido, uma igreja bem-sucedida? Meu irmão, eu digo para você, eu creio que um pastor bem-sucedido, né? Porque julgar nós não podemos, mas a palavra diz assim, pelos frutos conhecereis a árvore, não é? É os frutos que nós temos, não adianta você dizer que o pastor é bom, que ele é ruim, os frutos, vamos conhecer a vida pregressa, vamos conhecer os frutos, o que você está deixando, porque pastor Rodonier, pastores, colegas, irmãos que estão me ouvindo, eu hoje estou aqui, mas amanhã eu vou estar na presença de Deus, não é? E ele com certeza vai me pedir contas, porque tudo que Deus coloca nas tuas mãos é aquela parábola dos talentos. Ele deu, a um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. Agora o texto assim diz, cada um conforme a sua capacidade. Deus sabe da minha capacidade. Por que eu tenho uma igreja tão pequena? Porque eu só tenho capacidade para cuidar desse grupinho que eu tenho, não é? Porque eu vejo pastores com igrejas enormes, glória a Deus, Deus tem. Aí eu falei assim, eu me alegro com o grupo que Deus me deu, e louvo a Deus por esses homens que estão aí comigo trabalhando, né? Hoje eu já não posso dizer que tenho a capacidade. Pastor, eu pegava um carro, fazia 6.000 quilômetros. Não é brincadeira. Eu parava esse carro na entrada de uma cidade, falava, Senhor, me lembro quando eu entrei na Bahia, meu Deus, 8 minutos, será que dá? Quando eu parei na Bahia, quando eu ia entrar na Bahia, naquela época, né, era uma época que a menininha do canto lá dominava, lá era tudo, vinha gente de todo lado, falou, Senhor, eu estou entrando nesse estado aqui, quem domina, aqui diz até que é a Bahia de todos os santos, que é de tudo que eles têm como santos, Senhor, essa mulher que domina aqui, Senhor, orei antes de entrar, que eu fazia isso, antes de entrar em cada cidade que eu entrar, começar a trabalhar, antes de entrar nela, eu parava de fazer uma oração. Quando eu orei, falei, Senhor, me dá uma palavra. Aí pedi uma palavra,
Quando abri a palavra, veio a seguinte palavra: toda a terra está cheia da minha glória. Eu falei, amém. A Bahia do Senhor também. Entrei. Vou lhe dizer, pastor Valturnino, foi onde eu vi Deus fazer mais sinais, foi na Bahia. Não é brincadeira, mas sinais tremendos mesmo. Eu vi Deus fazer na Bahia, as igrejas por onde passamos, Deus fez sinal e mostrou. Né? Não dá tempo de eu contar, senão eu ia contar pelo menos só umzinho, né? Permite eu contar só essezinho? Pode só. contar, pode Quando contar. eu cheguei na igreja de Salvador, ainda na ocasião era o pastor, ai meu Deus, pastor, o primeiro de lá, alguém me ajuda aí, pastor Lima. José Lima de Jesus, era José Limas. E eu, vindo pelas estradas, comecei a contar as maravilhas que Deus fazia nas estradas. Eu não vou dar o nome dessa pessoa, não, mas um dos membros levantou e disse assim para mim, pastor Gênesis, o senhor está contando aí tantas maravilhas que Deus fez. E por que Deus não faz aqui? Eu estou aqui, não estou vendo maravilha nenhuma. Ele falando, reclamando, e eu em pé ouvindo ele. Eu ouvindo ele, Deus desceu. Escuta bem que isso é para crente, mas vocês são crentes, vocês vão crer. Deus desceu 3 faróis e acendeu os 3 nele. E eu assistindo isso. E aí quando ele parou, ele disse assim, o irmão está dizendo que não vê, né? Eu vou lhe dizer uma coisa. Deus desceu 3 faróis. Não é? E acendeu em cima do irmão, e manda ele dizer, um é o Pai, outro é o Filho, e outro é o Espírito Santo. Meu irmão, quando eu disse isso, o homem ficou vermelho como um pimentão e começou a pular dentro da igreja. Foi uma glória assim. E só para terminar, Deus curou a filha dele, desenganada na Bahia, desenganada em São Paulo, desenganada no Rio de Janeiro, não é? Lá, num culto de consagração, a filha dele chegou com a mãe, que é a Eliane, que, aliás, a Eliane é cunhada do Zé Lima, né? Bom, agora eu falei. Esposa do esqueci o nome do rapaz. Tá? Lembra? Então, mas muito bem. Da mãe eu esqueci. Josemar. O senhor agora deu o nome dele, né? Não queria não, mas é um homem de Deus, um homem que eu amo muito. Viu, queridos? A Raquelzinha, né? A mulher entrou chorando na consagração e eu olhei para a irmã Neuza, esposa do pastor Hamilton Luiz Vieira, e disse assim, pastor Hamilton, essa irmã está incomodando, essa criança não para de chorar, manda ela levar essa criança para algum lugar, minha irmã, está atrapalhando a consagração. Aí ela disse assim, pastor, essa mulher está desesperada, a filha dela vai morrer, não tem como sobreviver, foi desenganada da Bahia, foi desenganada de São Paulo. A única esperança era um especialista no assunto aqui do Rio de Janeiro, desenganou também, veio aqui, mas na hora, já viu quando o Espírito Santo te toma para falar uma coisa e você nem sabe o que você está falando? Minha irmã, Deus não desengana ninguém, traz essa criança aqui. E ela trouxe a criança e nós oramos. Passou uma semana e eles estavam fazendo um culto de agradecimento que Deus tinha curado a menina. E a menina estava curada. Ela foi para a Bahia curada. Só tem um detalhe. Quando chegou na Bahia, a Eliane pegou a criança, meia desconfiada, levou no médico. Quando contou para o médico, mas não para o tratamento, essa criança vai morrer, mas tem que tentar salvar ela. Começou a dar os remédios, voltou tudo que a criança tinha. E aí eu passando lá pela Bahia, terminou o culto, eu estou terminando, eu vou resumir. Aí, na hora que terminou o culto, a Eliane chegou, pastor Gênesis, hoje tem que se hospedar na minha casa. Eu falei, minha irmã, obrigado, que honra, não é? Isso já tinha se passado, sabe quantos anos? Uns 15 anos, mais ou menos, que tinha passado. 15 a 16 anos que tinha se passado isso. Aí eu falei, tá bom, minha irmã, vamos lá. Eu já tinha esquecido de tudo e etc, né? Porque ela tinha saído do Rio de Janeiro com a filha curada. Procurou médico, voltou tudo naquela ocasião, né? Bom, eu tinha passado 15 anos nesse dia, não. Deixa eu corrigir. Foi logo em seguida que eu fui lá. 15 anos foi depois, né? Então, quando eu passei lá, fui para casa... Deixa eu voltar um pouquinho, senão não vai perder o sentido. Eu, numa viagem, fui, aí hospedei na casa da mãe dela, a irmã Joana, mãe da irmã Eliana, Joana. Quando me hospedei na casa da irmã Joana, as irmãs se acomodaram nos quartos, nas camas, e aí forraram o chão lá para eu deitar no chão. E eu falei, aqui é o meu cantinho. E fui me preparando. Quando eu estou deitado, a Eliane passa na minha frente. Quando ela passa,
passava uma espada atrás dela. Quando eu olhei aquela espada andando atrás da Eliane, eu falei, irmã Eliane, vem aqui. Falei, o que é, pastor? Não, é que eu tive uma visão com a irmã e eu não entendi a visão. Vamos orar ao Senhor? E oramos. Quando eu orei, abri a Bíblia. Quando eu abri, a Bíblia saiu lá em 2 Crônicas, capítulo 16. E Asa adoeceu dos pés e não buscou o Senhor, mas procurou os médicos. Quando eu li esse texto, ela caiu em lágrimas. Oh, pastor, ai meu Deus, o que houve, minha irmã? Acontece, pastor, que eu duvidei daquela cura da minha filha, procurei os médicos, e os médicos começaram a tratar, e voltou tudo, ela está toda atrapalhada, voltou tudo que ela tinha. Eu falei, mas minha irmã, em nome de Jesus, minha irmã, o que ela tem, afinal? Ah, ela tem um problema que não para a mamadeira, leite, não para nada no estômago dela, ela tomou uma cor de imediato, e ela está morrendo, pastor, mas não teve jeito. Eu falei, mas minha irmã, Deus curou a sua filha, minha irmã. Deus curou a sua filha. Pega a sua filha, o que ela gosta mais? É mamadeira, mas ela não pode. Dê a mamadeira a ela. Ela procurou o Josemar e disse, olha, o pastor mandou dar mamadeira. Josemar, pode dar, ela vai morrer mesmo. Não faz diferença nenhuma, dê a mamadeira, o pastor falou, né? Ela deu a primeira mamadeira, deu a segunda mamadeira, deu a terceira mamadeira. E aí eu passei 15 anos sem ir por lá, que é isso que é os 15 anos que aparecem aí. Aí, numa outra ocasião, aí sim, que ela disse, pastor, hoje o senhor tem que se hospedar na minha casa. Eu disse, meu irmão, que bom, vamos lá desfrutar da hospitalidade, amém, vamos lá. E chegou, quando eu cheguei, tinha uma moça bonita sentada lá, eu disse, o senhor conhece essa moça aí, pastor? Não, tenho prazer, muito bonita, prazer, moça, quem é? Essa moça é Raquel, minha filha, aquela que estava desenganada e o senhor curou. Quando eu olhei para Raquel, falei, toda a glória ao nome do Senhor. Então, aquele moço que disse que não via e que Deus acendeu 3 faróis, hoje tem uma vitória. Raquelzinha está lá, já casou, né? Tem filhinha e glória a Deus. Louvado é o Senhor. Vou parar, pastor. Não dá, não. Pastor Gênesis, a hora realmente acabou. Eu já vi aqui muitas mensagens dos irmãos dizendo que tem que voltar, tem que continuar, tem segunda parte, o pessoal está cobrando aqui, ó. O pessoal quer mais, né? Estão achando que foi muito curto o tempo e querem que o pastor volte para conversarmos mais e darmos seguimento a tudo isso. E eu acredito que é o que nós vamos ter que fazer, né? Aí vamos marcar com a data mais para frente, tá? Eu vou entrar em contato com o pastor para a gente seguir, né? Porque está muito bom mesmo, dá para a gente ouvir aqui horas estendidas, né? Mas como a gente tem que parar, né? Temos que parar, o pastor tem que descansar também, tem seus compromissos em casa, né? Dar sua assistência à irmã Márcia, né? Então a gente sabe que a gente não deve extrapolar realmente demais o tempo que a gente combinou, tá bom? Então, pastor, a gente vai encerrar assim agora, mas com planos de voltarmos a essa conversa, tá? Eu já estou agendado já com pastores o mês de junho, nós estamos em maio, né? Já o mês de junho todinho, né? Possivelmente a gente vai voltar a conversar no mês de julho, tá? A gente vai voltar aqui para poder dar seguimento a essas informações, das quais são muito edificantes, e eu quero crer que os irmãos também, né, obreiros, pastores que estão assistindo e vão assistir posteriormente, também se sentirão muito edificados. Amém? Pastor, eu vou ter que encerrar, eu vou fazer uma oração e o pastor vai impetrar a bênção, tá bem? Mas eu gostaria de, antes de eu orar, o pastor desse uma palavra, né, para os nossos irmãos, muito breve, uma mensagem muito curtinha para os nossos irmãos que estão aqui conosco, né? Temos aqui pastores, o pastor Martins já entrou aqui ainda agorinha também, já cumprimentou o pastor, né? Então o pastor desse aí uma palavra, mesmo que seja curtinha, né, para os nossos irmãos, e logo em seguida nós vamos orar. Amém, amado. Então, que palavra que eu tenho para vocês, queridos, vocês que estão na peleja, na batalha, na luta. O que eu quero dizer para os irmãos é o que está escrito aqui no capítulo 15
de 1 Coríntios, no versículo 58, queridos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que você faz para o Senhor, faça de coração, faça para Deus. Porque às vezes a gente está trabalhando, aconteceu comigo, né? Aconteceu comigo, trabalhando, falei, eu estou trabalhando, mas eu não sou pastor nem desta igreja e tal. E depois Deus me mostrou como pastor. Trabalha para Deus. Olha o que o Senhor disse, o meu galardão está comigo para dar a cada um, segundo as suas obras. Olha, Deus está vendo o que você faz. Não é? Só para fechar, que tem assim, uma palavra muito curta, lembrar de uma igreja próspera, muitas almas, uma igreja muito abençoada, e de repente a igreja teve uma queda assim, violenta, parou as conversões, parou os cultos alegres, e o pastor começou a procurar de onde vem, por quê, o que aconteceu com o ministério, e ele queria saber o que estava trazendo essa derrota para a igreja dele. Falou, bem, irmãos, a única coisa que nós lembramos aqui era uma irmã idosa que entrava aqui sempre antes da igreja abrir, ficava de joelho. Eu, às vezes, passava, eu estava orando pelo pastor, estava orando pela pregação, estava orando pelas visitas, mas ela faleceu. Ele descobriu uma pessoa anônima, uma pessoa que sequer levantava para dar um testemunho, mas carregava aquela igreja na oração. Ele falou, descobrimos, esse é o caminho. Faça o que Deus botou para você fazer, ainda que ninguém reconheça, mas Deus reconhece. Ele não vai errar o pagamento, nem o galardão. É segundo as tuas obras. É o que eu tenho procurado na minha vida fazer. Não é? Hoje eu não sei quantos dias eu tenho. O pastor não me perguntou, mas ele me perguntou sim. Qual era o meu versículo? Meu versículo é esse mesmo. Primeiro, ele citou isso, né? Fazer o que pode, enquanto pode. Hoje eu posso levantar de madrugada, mandar mensagens para vocês, eu faço. Dobrar os joelhos e dizer o que eu prego. Deus diz, prega esse assunto, e ele começa a me dar material. Por isso que eu tenho feito isso há mais de ano, que nós estamos aproveitando essas lives nos pés do Senhor. Eu digo assim, Senhor, eu acho que eu estou na minha última jornada, né? Vamos ver até quantos dias o Senhor vai me dar, porque eu às vezes passo mal, que não acredito que vou amanhecer. No outro dia eu estou novo, estou aqui falando, meu Deus, como é que é? Fui desenganado, mas espera um pouquinho, é só mensagem, senão não vou parar de novo. Então, queridos, sede firme, seja constante, trabalhe para Deus de coração. Não esqueça do Salmo 100. Servir ao Senhor com alegria. Com alegria. Se te derem para você tomar conta da portaria, com alegria. Se te derem para varrer, com alegria. No dia que eu tinha que varrer um banheiro da igreja, eu falei, mas o senhor já varreu o banheiro? Já mesmo como presidente do ministério. Entrei no banheiro, estava sujo, eu peguei uma vassoura, falei, me dá uma vassoura. Alguém, mas o senhor está aí, mas qual é o problema? Está precisando, eu vou fazer. Faça para Deus. Né? Eu, quando limpava um banheiro, dizia assim, aqui é a noiva do cordeiro. Quando eu passava um espanador num pano do templo, porque eu ia começar, não tinha que fizesse, eu dizia, aqui é a noiva do cordeiro que vai acertar. Trabalhe para Deus. Ele está vendo e ele vai te recompensar. Amém? Desculpa, pastor. Deus abençoe você. Amém. Não, pastor, não precisa se desculpar, não. Maravilha. Irmãos, vou fazer uma oração, o pastor vai impetrar a bênção e vamos encerrar. Mas antes eu quero passar uma informação aos irmãos. Eu estou fazendo esta live aqui do Broadcast, estou na minha casa aqui no Rio de Janeiro, eu não estou em Alagoas, estou aqui na minha casa no Rio de Janeiro e estou usando aqui o computador do meu filho, né, que está me possibilitando a realizar esse trabalho, né? Hoje improvisei aqui um setup para poder fazer esse trabalho, tá? E ficarei aqui por alguns dias até que eu possa regressar, tá? Já informei aos irmãos que o meu computador deu pane, queimou, está perdido, não tenho mais. O rapaz da assistência técnica se estranhou comigo, então já levei um preju, tá? E já recebi, né, ajudas, recursos financeiros de uma família que me deu crédito para que eu pudesse já conseguir adquirir um novo computador, tá? E eu digo aos irmãos, se vocês quiserem me ajudar, cooperar,
tá? Logo depois que a live acabar, vai ficar aqui o meu código Pix na tela. Aí você vai lá, faz o scanner ou copia lá o código que é valdunier.bradesco@gmail, é o meu código Pix. Faça lá o depósito no valor que você desejar depositar. Só me informe que é para este propósito, tá bom? Depois me manda aqui uma mensagem no privado, no WhatsApp ou no Messenger, para eu saber que aquela quantia que entrou é para esse propósito. Tá bem, meus irmãos? Se você for tocado no seu coração de ajudar o pastor Valdunier a comprar um novo computador para continuar o seu trabalho, tá? O código Pix vai ficar aqui na tela logo depois da live, tá bom? Eu só peço que quando você fizer a transferência, me mande uma mensagem que é para eu identificar essa importância. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos orar. Nossa conversa com o pastor Gênesis foi maravilhosa. Né, eu vi aqui muitos pedidos para continuar, pedido para o pastor voltar, tá? Mas a gente vai cumprir aqui o tempo, já estamos aqui extrapolando um pouquinho, né? Mas com certeza nós vamos continuar ouvindo o pastor Gênesis, amém? Vamos continuar orando a Deus pela vida do nosso pastor, para que Deus possa prolongar mais os seus dias, seus anos, né? Como dissemos ontem, ele estava aniversariando, né? 75 anos de idade, não é pouquinha coisa não, irmãos, é bastante tempo. Tá? E Deus está abençoando o nosso pastor, ele está aqui lúcido, falando com muita lucidez, lembrando, né, de suas experiências passadas e essas experiências trazendo edificação para todos nós. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço pela vida do teu servo. Agradeço, Senhor, pelas experiências por ele adquiridas, as quais ele vem compartilhando com seus obreiros, com os pastores com quem ele ministra, com quem trabalha, que aqueles que são seus discípulos, que vêm aprendendo com ele, certamente já ouviram estas experiências, as quais agora nós estamos aqui também podendo, Senhor, adquirir essas experiências, ó Deus, vividas pelo teu servo. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, que nós possamos alcançar fé, possamos alcançar, ó Deus, dignidade para darmos seguimento à obra do Senhor com muita fé, com muita garra, ó Deus, para que o Senhor venha nos abençoar, assim como o Senhor vem abençoando a vida do teu servo. Senhor, eu te agradeço muito pela vida do teu filho. Agradeço pelo fato do Senhor ter lhe concedido, ó Deus, mais um ano em sua trajetória, aonde rogo que o Senhor continue, ó Deus, estendendo ao teu servo, Senhor, mais anos, porque muita obra ainda há, ó Senhor, para ser feito. Muitos homens, muitos obreiros, ó Deus, ainda deverão e poderão ser formados através desta graça que o Senhor tem concedido ao teu servo, o dom e a virtude do teu Espírito, as quais o Senhor tem dado ao Senhor na vida do teu servo. Portanto, Senhor, eu agradeço por essa oportunidade que tivemos de conversar e aprender junto com os teus servos. Agradeço também, Senhor, pela presença dos teus servos aqui, que estiveram conosco aqui online, ao vivo, durante todo este tempo. Rogo que o Senhor ministre sobre suas vidas da sua graça, que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha fortalecê-los, capacitando-os a cada dia, para que possamos juntos perseverar na fé, honrando ao Senhor nesta obra que o Senhor levantou e nos escolheu para que dela fizéssemos parte. Portanto, abençoe estes irmãos e todos os outros que vão assistir ao Senhor Deus este vídeo posteriormente. Que todos, de igual modo, sejam edificados para a glória do teu santo nome. Por isso, Pai, eu te louvo e sou agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém? E Deus seja louvado. Pastor Gênesis, a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, amém, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém. Louvado seja Deus.
Irmãos, que a graça do nosso Senhor seja contigo. Até a próxima sexta-feira, quando estaremos conversando com o pastor Washington Antônio, da igreja aqui em Maceió, no estado de Alagoas. Que Deus os abençoe. Pastor Gênesis, muito obrigado por sua participação e presença aqui conosco, e que a graça do Senhor seja estendida sobre sua vida e a vida da nossa irmã Márcia, e que Deus vos abençoe e abençoe, pastor. Amém? Obrigado, irmãos. Até sexta-feira, se Deus quiser.